começa a se encher de coisas que são contrárias à palavra de Deus. E qualquer área da nossa vida que precise de libertação é porque não estamos completamente ainda cheios do Espírito Santo. Então, quando a gente olha para nós, nós percebemos em nós que existem áreas que são contrárias à palavra. Às vezes você se torna agressivo, às vezes então, quando a gente olha para nós, às vezes xinga, às vezes mente, às vezes não quer orar, não quer buscar a palavra, não quer jejuar, às vezes não tem desejo de vir à igreja. Quem já se sentiu assim? Todas as vezes que estamos vazios de Deus, começamos a nos encher de outra coisa, porque nós somos vasos. A Bíblia chama o ser humano de vaso de barro. E esse vaso, acredite, irmão, não permanece vazio. Você precisa entender isso. Você nunca vai permanecer vazio. O Senhor Jesus, quando expulsou o demônio de um homem, ele disse assim: agora você precisa ser cheio do Espírito Santo. Agora precisa estar cheio de Deus. Porque se a pessoa permanece vazia, esse espírito maligno que saiu dele vai, não achando um lugar para entrar, volta, vendo a casa vazia, não entra. Vai, busca mais 7 demônios e então entra, e o estado posterior é pior do que o primeiro. Por isso que o desviado, aquela pessoa que se afastou de Deus, ele tem muita dificuldade de voltar para Jesus, porque o seu estado posterior é pior do que o primeiro. Então o crente, ele tem que estar cheio da presença de Deus. O crente precisa estar cheio de azeite e da pessoa do Espírito Santo. Amém, irmãos? Quem aguarda a vinda do Senhor Jesus? Aleluia! Só sobe na vinda aquele que estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Quando nós lemos a palavra de Deus, você vai perceber que os discípulos, depois de uma certa caminhada com o Senhor Jesus, perceberam que a oração de Jesus Cristo tinha efeito, mudava a situação. Quando o Senhor Jesus orava, o doente era curado, o preso, o cativo de Satanás era liberto. Quando Jesus Cristo orava, a comida multiplicava. E nada tinha falta naquele lugar. Aonde Jesus chegava, através da oração, até os mortos ressuscitavam. E eles saem orando e desenvolvendo o reino de Deus, mas em certas ocasiões eles não conseguiam realizar a obra de Deus. E eles perguntam para o Senhor Jesus: Senhor, quando o Senhor ora, acontece. Nós muitas vezes, quando oramos, o milagre não acontece. O que está havendo? Eles perceberam que havia algo estranho. Quando você ora, o milagre acontece. Quando você clama, o milagre acontece. Você precisa ter isso na tua mente. Quando você ora, acontece o milagre? Ou quando você vai orar, você já vai orar duvidando? Já vai orar pensando: meu Deus, será que vai acontecer? Estamos juntos, irmãos? E o Senhor, ele percebe que há uma deficiência na oração dos seus discípulos. Então ele vai ensinar os seus discípulos a orar. Eu quero que você abra Mateus capítulo 6, versículo 9. Tão conhecido esse texto, diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Diga comigo: Pai. Diga de novo: Pai. Até este momento, irmãos, em que Jesus está ensinando os seus discípulos a orar, ninguém chamava a Deus de Pai. Presta atenção. Eles iam orar a Deus Elohim, o Deus Criador, mas não oravam a Pai. Eles não tinham Deus como seu Pai. E hoje, se você prestar atenção, a única religião que chama Deus de
Abba, de paizinho, é a religião cristã, são os crentes. É só nós que nos referimos a Deus como papai. Sabe quando você dobra o teu joelho e você diz assim: pai, eu estou aqui. Não sei se você percebe, existe uma diferença. O muçulmano, o islâmico, ele diz Alá é grande, mas ele não chama Deus de pai, porque o único que tem filhos é o nosso Deus. E o crente, quando dobra o seu joelho, ele vai e diz pai, ele vai ao encontro do seu pai. E pai é diferente, irmão. Pai socorre, pai ama, pai tem herança, pai abraça, pai beija, pai guia, pai consola. Pai é diferente. Aleluia. E a primeira coisa que o Senhor começa a ensinar aos seus discípulos. Abba, essa é a palavra original, porque nós quando lemos pai, nós identificamos muitas vezes Deus com o nosso pai. Porém, se você teve um pai que não foi um bom pai, um pai que te amou e que cuidou de você, você começa a ficar angustiado. E você começa a ter uma imagem de um pai distorcido. Mas o nosso pai é Abba. Abba significa a fonte de todas as coisas, fonte da nossa existência, da nossa saúde, da nossa provisão. Tudo vem do nosso Deus. Diga comigo assim: Abba. Existem duas forças que atuam nesse mundo sobre a vida do ser humano. E ninguém fica no meio, irmão, sabe? Não existe no meio. O meio pertence ao inimigo. O muro é de Satanás. Quem está em cima do muro já está debaixo de escravidão. A força que escraviza é uma força maligna de Lúcifer, do inimigo das nossas almas. Satanás, ele pega o ser humano e escraviza. Primeiro ele lança um prato de lentilha, o ser humano cai na cilada de Satanás e se torna escravo. Vou falar para você, aquele que adultera, a primeira vez, a segunda, quem sabe a terceira vez, ele teve que quebrar a lei moral de Deus que existe dentro dele. O homem casado ama a sua esposa, ama a sua família, e o diabo lança uma tentação, usa alguém para tentá-lo. Irmãos, ninguém cai na tentação, eu caí na tentação facinho. Não, não foi facinho. Teve que quebrar a lei moral dentro dele, porque dentro dele existe o sentimento: eu não posso trair a minha esposa, eu não posso trair a minha família, eu vou estragar tudo. Ele sabe de todas essas coisas sem mesmo nunca ter lido a Bíblia. Nunca leu a palavra de Deus, mas essas coisas já estão dentro do ser humano, porque quando Deus sopra no ser humano, soprou também a lei moral de Deus dentro dele. Ele sabe que aquilo é errado, então ele quebra uma vez, ele se esforça para fazer isso, depois ele se esforça de novo, e se esforça de novo, e depois a Bíblia diz que a mente fica cauterizada, e também escravo de Satanás. Ele não consegue mais se libertar, seja do adultério, fornicação, pornografia, bebida, drogas, mentira, roubo, engano. O diabo faz com que a pessoa se torne escrava. Estamos juntos? Duas forças operam. Uma é a força maligna que escraviza, e a segunda força que opera é a força que te faz filho por adoção. E quem te faz isso, essa força, esse poder, é uma pessoa, é a pessoa do Espírito Santo de Deus, que pega você e transforma numa nova criatura. Quem aqui pode dizer que um dia foi transformado pelo Espírito Santo? Você pode glorificar a Deus por isso? Será que você pode aproveitar esse momento para dizer obrigado, Jesus, obrigado, Senhor? Aleluia! Aleluia! Quantos aqui tinham a sua vida destruída, mas o Senhor Jesus mudou, o Senhor Jesus transformou. Eu quero ler Romanos capítulo 8, versículo 14 contigo. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Diga comigo, Abba, Pai. Diga de novo, Abba, Pai. Diga assim, eu clamo, Paizinho. Olha o que diz: não recebeste espírito de escravidão para estar outra vez em temor. A escravidão gera medo no ser humano. O homem que está longe de Deus, ele tem medo da morte, tem medo de enfermar, tem medo da pobreza, tem medo de perder emprego, ele tem medo de tudo, está escravo de Satanás. Mas aquele que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, recebeu o espírito de adoção, e quando vem a luta, porque a luta ela continua até o fim da nossa vida, você vai ter angústias. Todas as vezes que bater uma enfermidade, o medo se apresenta. Todas as vezes que se perde o emprego, ou que há uma crise muito grande, e você olha para os seus filhos, e você pensa no futuro, e você pensa na comida que você tem que pôr na mesa, há uma angústia. Mas nesse momento, o que se manifesta dentro do crente, não é o espírito de medo, de escravidão. O que se manifesta dentro, é a pessoa do Espírito Santo, e te leva a clamar, Abba, Pai. Ô papai, me socorre, paizinho, me ajuda. Alabaralabaxê, liandere massúria. Aleluia. Quantas vezes, irmão, eu clamei? E quantas vezes você já clamou? Quantas vezes você foi levado a dobrar os teus joelhos e dizer, papai, me ajuda, papai, me socorre? Aleluia. Estou sozinho nisso ou tem mais pessoas aqui que já foram feitas novas criaturas? Aleluia, uma nova criatura. Você é feito filho por adoção. Aleluia. A pessoa que tem temor, que tem vícios, medos, insegurança, essa pessoa ainda está no processo de adoção. Escute, ainda está no processo de adoção. Sabe, eu visitei um orfanato lá em Curitiba, e as crianças vinham, me abraçavam, se agarravam na minha perna, e elas diziam, não quer ser meu pai? Não quer ser meu pai? Me leva contigo, me leva com você, me leva. E afirmo para você, te dá uma angústia muito grande, irmão, te dá uma angústia muito grande. E eu conheci um menininho, esse menininho estava com 6 anos, e ele estava olhando numa janela, uma janela alta, em cima de uma cadeira, olhando pela janela. E a pastora Ivonete, que ajudava a cuidar lá, ela falou para mim assim, sabe, Nai, fazem 3 anos que esse menininho está aqui, 3 anos, eu abraço ele todo dia, eu beijo, eu converso com ele, mas vira e mexe, ele corre lá naquela cadeira e fica olhando por aquela janela. Ele espera que a mãe dele volte buscar ele. Quando a mãe dele deixou ele aqui, ele correu nessa janela e ficou chorando. O crente, o homem, a mulher, que ainda está no processo de adoção, e não importa o tempo de crente que você tenha, às vezes você tem 5 anos, 10 anos, 15 anos de crente, mas ainda está no processo de adoção. Um dia está na casa do Senhor, um dia está no outro lado. Quando vem a luta, quando vem a angústia, quando vem a tentação, não consegue simplesmente dobrar o joelho e dizer, paizinho, me socorre. Começa a buscar outras coisas, está no processo de adoção. Mas o crente não. O crente que já tem identidade, que já sabe quem é, vem a luta que vier, vem o problema que vier, ele está seguro em Deus. Seguro, seu coração está firmado no Senhor. Vamos voltar ali em Mateus 6, versículo 9. Portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja
o teu nome. Diga assim: santificado. Santificado significa, irmãos, honrado, consagrado e separado. Diga comigo: honrado, consagrado, separado. Isso significa santificado. Santo significa separado. Santificar, separar. Então, quando ele diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado, ele está dizendo assim: não é comum, é separado. Deus é separado, Ele exige algo diferenciado da nossa parte. E eu só quero falar sobre honrado nessa noite. Se nós não honramos a Deus como Deus, como Pai, se nós não honramos, todo o resto da nossa oração fica invalidada. Se você não honra a Deus na tua oração, se não honra a Deus na tua vida, o restante da oração que você conhece, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, todas as coisas boas, você termina invalidando a primeira coisa: honrar a Deus. E infelizmente a maioria de nós, das pessoas, nós violamos a oração. Essa parte de honrar a Deus, santificar a Deus, essa parte nós deixamos de lado e depois não compreendemos porque o restante não está acontecendo na nossa vida. Presta atenção: quando eu não honro ao Senhor, porque eu tenho pouca intimidade com Ele, a minha fé fica limitada. Vou repetir: quando eu não honro a Deus, na minha intimidade com Ele, a minha fé fica limitada. Você deve ter tido um grande amigo, uma grande amiga, durante anos, mas de repente um foi para um lugar, outro foi para o outro, não é verdade? E quando você se encontra, você dá aquele abraço, você dá aquele beijo, mas é uma questão de minutos. Eu vou falar para você, minutos, você vai perceber que não existe mais intimidade. Quem já sentiu isso? Isso, é isso aí. Quando você anda junto muito tempo com alguém, você tem intimidade, você se abre, você fala, você tem intimidade para pedir, você confia, mas se por alguma razão se separou, quando se encontra de novo: oi, tudo bem? Dá a impressão que é a mesma coisa, mas já não é. Questão de minutos você percebe que não existe mais conversa, os assuntos são diferentes e os propósitos e sonhos caminharam em mundos diferentes, rotas diferentes. Concorda comigo? Eu lembro quando fui embora de uma cidade que eu tinha muitos amigos, porque eu estava na juventude. Passado um ano e alguns meses eu voltei. Eu pensei que estava tudo a mesma coisa, mas quando eu cheguei de volta, nada mais era igual. E a pessoa que mais tinha mudado era eu mesmo, porque eu fui, e quando eu voltei eles continuaram, mas a minha mentalidade já tinha mudado e já não havia mais intimidade. Com Deus é a mesma coisa. Quando você não honra a Deus na tua intimidade diária, pão nosso de cada dia nos dá hoje, quando você não honra o Senhor, quando você não caminha com Ele, você vai terminar indo por um caminho diferente. E quando você volta para Deus, todas as vezes que você volta para Deus, Ele vai te abraçar, como aquele amigo que Ele sempre foi. Ele vai te abraçar, vai te beijar e vai querer andar com você. Mas a intimidade só acontece no caminhar. Compreende essa palavra? A intimidade tua com Deus só vai acontecer no dia a dia, no caminhar com Ele. Então muitos crentes vêm na igreja no domingo, e isso é glorioso. Quem vem na igreja no domingo, dá um amém aí. E alguns vêm na quarta-feira, mas uma boa parte vem no domingo, um culto, passa 2 horas na presença do Senhor, mas durante toda a semana não lê a palavra, não ora,
não medita nas coisas de Deus, e ele faz uma caminhada diferente. O processo de adoção na vida dessa pessoa é muito demorado. É diferente daquela pessoa que diz assim: não, eu vou investir em honrar a Deus. A primeira coisa que eu vou fazer de manhã é orar. A primeira coisa que eu vou fazer pela manhã é ler a palavra de Deus. Toda a refeição eu vou agradecer ao Senhor. Todos os dias antes de deitar, eu vou tirar um tempo, eu vou investir na minha intimidade com Deus. O processo de adoção será rápido na sua vida. Será que alguém pode dar um aleluia por isso? Sabe, irmãos, tem gente que está há 10 anos caminhando conosco, e a intimidade sempre é distante, vai e vem, distante, a intimidade com Deus. Mas tem outro que chega há 2 anos, e você vê que já é filho. Estamos juntos? Diga assim: honrando. Eu vou mostrar para você aqui. Deus deve ser honrado como Pai, como fonte de tudo o que nós somos, tudo que nós temos, tudo que possuímos. Porém, muitas vezes nós violamos a honra a Deus. Como? Primeira coisa, com os nossos recursos. Muitas vezes nós não honramos ao Senhor com os nossos recursos. Teu dízimo, tua oferta, os teus bens, é a primeira coisa que você honra a Deus. Honra ao Senhor. O presbítero Pedro está aqui. Eu lembro quando ele recebeu uma herança, junto com a irmã Ede. Receberam uma herança. Aí me ligou: pastor, eu preciso entregar o dízimo. Eu falei: pode levar na igreja. Não, pastor, mas eu quero entregar agora. Eu falei: mas agora eu não estou em casa, mas só vou estar de tarde, pode levar na igreja. Não, eu quero levar agora, eu quero entregar agora. Falei: então eu estou indo para casa. Eu fui para casa, entregou o seu dízimo. Sabe o que é isso? Ele queria fazer outras compras, queria fazer, não, mas primeiro eu quero honrar a Deus para que o restante seja abençoado. Aí alguém diz: ah, mas Deus não se importa com isso. Leia a palavra de Deus e você vai ver que você é imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Então o que isso quer dizer? Quando você chega numa casa e alguém diz assim: não, você senta aqui, aqui, te coloca no melhor lugar. Aí quando vai comer, vai cortar o churrasco, não, prova esse aqui. Primeiro pedacinho para você. O que você começa a sentir? Que você é importante para aquela pessoa. E você é imagem e semelhança de Deus. Tudo que você faz, querido, invista na tua intimidade com Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você deveria estar aplaudindo ao Senhor. Primeira coisa, irmãos, honra ao Senhor. Primeira coisa. Segundo, com a nossa adoração. Honra ao Senhor com a tua adoração. Sabe o que é adoração? É honrar. Eu vou só dar um exemplo para você. Vou chamar aqui o presbítero Pedro, vem aqui. Eu vou fazer de conta que eu vou honrar o Pedro aqui, tá? Aí, gente, está aqui com o Pedro hoje. Está de aniversário, né? Quantos anos é que tu fez? Vou fazer dia 17. Vai fazer? Eu pensei que já tinha feito. É hoje? Quantos anos? 5. Vai fazer 51, né? Então vamos cantar parabéns para ele aí. Parabéns para você, essa data. Aí o camarada diz assim: gente, hoje está conosco aqui o presbítero Pedro, e ele está comemorando mais um ano de vida. Esse homem tem sido bênção na nossa vida, bênção na casa de Deus, bênção na igreja, e nós preparamos um coral para cantar parabéns para ele nesta manhã, tá? Então aqui os tenores, os barítonos, vamos cantar parabéns, Val? Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades.
Ele merece uma salva de palmas, mas é forte. Esse homem é demais, irmão. Muito obrigado, Pedrão, por ser essa pessoa maravilhosa, esse amigo. Amém? Deus te abençoe. Irmão, só assim dando um exemplozinho bem simplesinho. Vamos adorar ao Senhor nessa manhã. Aí você, já no teu pensamento, ixi, agora ficar meia hora de pé. Ah, por que será que eu não me sinto filho? Por que será? Vamos adorar o Senhor Jesus. Aí você não levanta a tua mão para dizer: Senhor, Tu és grande, eu sou dependente de Ti. Não levanta de jeito nenhum. Aí o ministro de louvor, que quer te ajudar a honrar ao Senhor em adoração, diz assim: levante a tua mão, igreja, glorifique, exalta o nome do Senhor. E você acha que manda em mim. Para que ficar mandando levantar a mão? Se eu quiser eu levanto. Mas que tipo de adoração você está fazendo na casa do Senhor? Que tipo de adoração? Estamos juntos? Ah, por que será que eu não me sinto filho? Por que será que Deus não me responde? Né? Eu lembro, a mamãe, ela conta que dos filhos da mamãe e do papai, eu sou um dos 9, né? Todos eles faziam, para pedir alguma coisa tinha que ir pela intermediária, tinha que ir lá para a mamãe, né? Ô mãe, fala com o pai se ele não pode fazer isso, aquilo para mim. E a mamãe ia falar com o pai dizia: não dá, agora não dá. Mas o Nai, eita glória, o Nai não ia na mamãe. O Nai já tinha intimidade com o papai. Já chegava direto: ô pai, será que... Ô meu filho, é já? Aonde? Quando? Agora? Não, era outro nível, irmão. Outro nível. Irmãos, era uma coisa assim que eu ficava até meio sem jeito, né? Porque às vezes eu estava deitado no sofá assistindo, irmão. Meu pai chegava e dizia assim: ô filhão, tu não... depois que tu terminar de assistir, será que tu não pode lavar o carro pro pai? Mas só depois. Não, pai, eu lavo já. Não, filho, termina aí, depois. A hora que se tu puder. Não, eu vou lavar. Quando eu lavava, ele: ó, vai dar uma volta, vai passear aí, toma aqui um dinheiro. Eita, Glória. Aí eu digo para os meus irmãos mais velhos, eles falam assim: você teve outro pai. Eu digo: acho que ele errou tudo com vocês, ou vocês que não sabiam fazer as coisas. Amado, não tem ninguém que rejeita o presente, o carinho e o amor. Ninguém vence isso. A palavra de Deus diz assim em Provérbios: o presente abre portas. Escute, o presente abre portas. Eu estava com 10, 11 anos lá no sul da Argentina. E quando eu soube que ia ser o aniversário do meu pai, eu queria dar um relógio para ele. Fui juntar garrafa, fui vender picolé para comprar um relógio para dar de aniversário para o meu pai. E o meu pai viu todo aquele movimento assim, e ali começou uma história diferenciada na nossa vida. Aleluia. Irmão, quando você for adorar a Deus, quando você vier à igreja, não venha para agradar o teu pastor, para agradar o teu vizinho, venha para adorar a Deus. Adorar a Deus. Muitas vezes nós violamos o nosso relacionamento com Deus no nosso tempo, não destinamos tempo ao Senhor, não destinamos tempo para Ele. Irmão, sem conversa com Deus, não vai existir intimidade. E não obedecemos, a nossa desobediência nos afasta do nosso Deus. A palavra diz assim: a mão de Deus, o braço de Deus não está encolhido para que não possa salvar. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir a tua oração. Mas as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem separação entre Deus e nós. Diga assim: são os meus pecados que faz separação. Deus está pronto para te ouvir, Ele te ouve e está pronto para te atender, mas as nossas desobediências impedem Deus de agir na nossa vida. Vamos lá, diga assim: Abba Pai. Diga de novo: Abba Pai.
Diga de novo, Abba, Pai. Quando você recebe, irmão, a revelação de que Deus é Pai, essas coisas que eu vou falar para você aqui começam a acontecer na tua vida. Primeiro, a identidade. Você não anda mais perdido, você não tem mais medo. Ontem eu passei ali na Elza Luque e tinha lá umas 60 pessoas, todo mundo junto, e tinha música ao vivo, ninguém está usando máscara, e churrasco, era uma inauguração de uma casa de carnes ali. Eu acho que não tem nada a ver, irmãos, usar máscara, mas eles não estavam usando ali, é para usar, né? E aí passaram de manhã já, cedinho eles já estavam ali. De noite, quando eu estava voltando para casa, aqui do culto, ainda tinha gente lá, bebendo e comendo carne, bebendo e comendo carne, e a sua vida não tem identidade. Tinha uma Ferrari parada na frente, tinha 2 Porsche, outros carrão ali, e não existe identidade. O ser humano, ele busca identidade nessas coisas. Eu posso comer muita carne, eu posso beber muita cerveja, eu tenho o meu carrão, eu tenho a minha casa, mas quando você começa a conversar com essas pessoas, você vê a família destruída. Não tem amor, não tem compaixão, não existe felicidade, não tem alegria, não tem identidade. São pessoas que caminham sem Deus, mas o crente não. Quem sabe o crente só tem um feijãozinho e arroz, talvez no domingo um pedacinho de carne, e durante a semana tem um ovinho frito, mas o seu coração está alegre. Ele não precisa fazer nada para querer se apresentar para alguém, porque ele tem identidade, ele é filho do Pai, filho de Abba. Aleluia. Aquele que recebeu identidade, que ama a Deus, ele tem segurança, ele sabe que é guardado, pelo Senhor. Tem aquela canção que nós cantamos, sou guardado por um anjo. O crente, ele sabe onde ele vai, ele tem segurança, o Espírito Santo cuida dele, tem autoestima, diga assim, autoestima. Pessoa com depressão, com angústia, com amargura, ainda está no processo de adoção. Eu afirmo, eu já tratei algumas pessoas com depressão. Primeira coisa, levanta pela manhã, tira um tempo de oração, cante louvores, leia a palavra de Deus. Não precisa mais nada. É rapidinho, questão de uma semana não tem mais depressão, se foi embora. Porque já começa a receber o espírito de adoção. E aí não tem mais sentimento de angústia, não tem mais sentimento de tristeza, porque Deus começa a agir na vida da pessoa. E afirmação, ou seja, tem alguém que te respalda. Afirmação, diga assim, afirmação. Tudo o que você faz com autoridade. Você faz sem medo. Eu vou começar esse negócio. E você não tem medo, e as pessoas olham assim, mas agora tu vai começar isso no meio da pandemia? Você diz sim, por quê? Porque tem alguém que me respalda e foi ele que autorizou. O nome dele é Abba Pai. Aleluia! No meio da luta ele permanece de pé, porque o papai está com ele. E tem validação, diga assim, validação. Sabe o que é validação? É alguém que valida aquilo que você faz. Então, quando o crente vai orar, ele ora com autoridade, porque ele sabe, a palavra que eu liberar, o papai vai dar aquele selo positivo. Vou dar um exemplo, na palavra de Deus. Algumas pessoas começaram a querer expulsar os demônios de um homem lá, e o homem deu uma sova naquela gente, e eles saíram fugidos e sem roupa, a palavra diz nu. Por quê? Porque eles chegaram e falaram assim, nós ordenamos a esse demônio que saia no nome de Jesus que Paulo prega. E o demônio disse assim, eu sei quem é Paulo, sei quem é Jesus, mas vocês quem são? O crente, quando ele é cheio do poder de Deus, ele vai olhar para o demônio e vai dizer, sai em nome de Jesus, e o demônio vai ter que sair, porque tem alguém que valida aquela palavra.
O crente diz assim: eu vou começar esse negócio no nome de Jesus e vai ser uma bênção. E é uma bênção porque o Senhor valida. Eu vou fazer essa viagem no nome do Senhor e vai correr tudo bem. E corre tudo bem porque o Senhor está validando a tua oração. Quando você honra a Deus com a tua intimidade, começa a acontecer a validação. Aleluia. E aí eu vou fazer uma pergunta para você: por que nós honramos a Deus? Para ter essas coisas? Não. Nós honramos a Deus porque nós tivemos a revelação de quem é Deus na nossa vida. Revelação. Não, peraí, Deus? Eu posso estar falando aqui e você pode talvez estar entendendo com a tua mente, mas a revelação de que Deus é teu Pai, é só Deus que pode fazer. É só o Espírito Santo que pode fazer. Aleluia. Quando eu fiquei muito ruim, irmãos, lá no Egito, eu tive o problema que tem o pastor Rafael ali também, que é cálculo renal. E aquelas pedras, irmãos, começaram na madrugada, aquela dor, uma crise, irmãos, eu nunca tinha tido. E eu sabia que no outro dia a caravana iria para Israel. E eu pensei, se eu tiver que ir para o hospital, eu vou ficar sozinho nesse lugar. Horrível, porque o Egito é bonito só nas fotos, irmãos. Só nas fotos, não tem nada de bonito naquele país. As pragas estão lá ainda, tá? As moscas estão lá, a água contaminada está lá, está tudo lá. Não presta nada naquele lugar lá. Só as pessoas que são bacanas, mas o resto está louco, irmão. Irmãos, e eu ali naquela angústia pensando: vou ter que ficar sozinho aqui, esse povo vai embora. Meu Deus, eu estava desesperado. E eu comecei a orar e clamar e dizer: Paizinho, Pai, tem misericórdia de mim, consome essas pedras, Pai, consome. E aí o apóstolo orou por mim, o pastor Enéas clamaram por mim. E no outro dia, irmãos, quando ia visitar as pirâmides e depois viajar, quando íamos, outra crise, eu falei: ai Jesus. Aí o apóstolo foi comigo para o hospital. E aí começaram a bateria de exames e a dor parece que sumiu. E começa o exame, e fizeram o ultrassom, e me colocaram na máquina, e tudo que você imaginar eles fizeram, e não achavam mais nada. Aí por último me colocaram numa máquina que fica girando o negócio em volta de você, você vai lá dentro. E aí eles acharam só um pozinho já no canal da uretra. Ele falou: você já, essas pedrinhas foram esmiuçadas, não tem mais nada. O que dói em você é que ficou um cortezinho no teu rim. Eu falei: esse Jesus é lindo. Esse Jesus é lindo. Aleluia. Tem uma palavra tão maravilhosa que diz assim: que o Senhor afofa a nossa cama quando estamos doentes. Já parou para pensar? O Senhor afofa. Ele poderia te curar, mas às vezes Ele não quer curar. Tem alguma coisa que Ele está fazendo na nossa vida, mas Ele vai lá e afofa a cama, sabe? Arruma a cama, deixa arrumadinho, coisa linda. Diz assim: deita aqui, fica confortável, eu quero tirar um tempo com você. Muitas vezes a gente não dá tempo para o Senhor, Ele coloca a gente numa cama. Aí lá naquela cama a gente começa a lembrar que é só Deus. Quem já esteve numa cama assim e começou a pensar: agora eu tenho tempo para Deus? Levanta a mãozinha aí, levanta bem assim. Olha, é bastante de nós, né? E é só correria, é trabalho e corre, não tem tempo para orar, não tem tempo para falar. Aí de repente fica doentinho, o Senhor afofou a cama e está lá junto. Ai, está tão bom nós dois aqui. Aleluia. Para frente, irmão. Olha só, nossos recursos vêm do Senhor. Tudo que nós temos vem dele. A nossa saúde, o nosso ânimo, a nossa força vem do nosso Deus. É por isso que nós honramos a Deus. Quando você reconhece isso, quando você enferma, aí você percebe que se Deus não te der saúde, não haverá mais nada. Quando nós adoecemos, nós percebemos que o nosso ânimo vem de Deus. Sabe, irmãos, quando me dava aquela dor no peito assim, e aquela dor muito forte, eu perdia totalmente o ânimo. Não quero fazer nada, não quero comer, não quero beber, não quero sair, não quero tocar. Assim, só vem um pensamento: Jesus podia me levar agora. Daí eu fico pensando: será que eu sou muito mole mesmo? Não, é Deus me ensinando que tudo vem de Deus.
O ânimo que você tem pela manhã quando você levanta para trabalhar, para vencer, vem de Deus. A alegria de fazer as coisas que nós temos vem de Deus. A alegria de produzir alguma coisa, a alegria de conquistar. Porque se Deus não te der alegria, você conquista, mas não tem alegria. Compra um carro, não tem alegria. Compra uma casa, não tem alegria. O seu negócio vai bem, mas não tem alegria. Porque a alegria vem de Deus. Por isso nós o honramos. Aleluia, Ele é o nosso tudo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você seria capaz de dizer ao Senhor: Senhor, eu honro o teu nome e eu te louvo como eu fiz nesta manhã? Se você parar e pensar, o louvor que você fez nessa manhã estaria à altura do Deus que você serve? A forma como você o adorou? Às vezes nós irmãos, nós os brasileiros, nós não temos a cultura da honra. Nós não temos essa cultura de honrar as pessoas. E normalmente quando acontece, às vezes é bajulação, não é uma honra verdadeira. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando nós estivemos lá na África com a irmã Marita e o irmão Nereu, nós fomos ministrar lá na igreja do pastor Maposse, igreja de 20 mil membros. Quando a gente chegou, irmãos, eu achei estranho porque veio alguém que queria levar minha Bíblia. Aí o outro queria levar meu celular. Eu falei, não, pode deixar que eu levo. Não, eu levo. Aí eu ia andando, uma pessoa do lado levando a minha Bíblia, outro levando o celular. Não tem a ver. Para nós não faz sentido nenhum. Outras irmãs levando a bolsa da irmã Marita e levando não sei o que, do irmão Nereu. Todos nós tínhamos alguém para carregar alguma coisa. E quando me levaram lá na frente, senta aqui, eu estou falando de mim, né? Mas todos receberam a honra também. Senta aqui, sentei, aí colocaram a Bíblia para mim, o celular. Aí tá. Aí quando o pastor falou, agora vamos ouvir a palavra pelo pastor que veio lá do Brasil, pastor Elianai. Quando eu vou subir, o irmão, eu falei, não, pode deixar que eu levo, né? Eu pensei, não tem nada a ver. Não, por favor. Eu dei a Bíblia, ele trouxe a Bíblia, colocou aqui em cima. Irmãos, uma coisa que você fica impressionado. Aí quando você chega na casa das pessoas, sabe como é que é? O Pedro estava lá, né, Pedro? Quando você chega na casa das pessoas, 4, 5 se reúnem, e você entra, você não entende porque eles estão parados assim. Aí eles começam a cantar, obrigado, obrigado, Chiquembo Chamatimba, Deus Todo-Poderoso se abonga. E eles vão fazendo aquele coral bonito cantando, obrigado, porque você está na casa deles. Eles te honram porque você chegou na casa deles. Aí quando você vai entrar na igreja, tem umas 20 mulheres cantando e dançando, fazem um corredor e você vai passando no meio, e eles vão dizendo, glória a Deus porque você chegou naquele lugar, eles vão te honrando. E aí você fica pensando, será que sou eu? O que é isso? Aí depois você entende que não é você. Eles estão honrando Deus que você está representando. Eles estão honrando porque você vai trazer a palavra de Deus. Não é você. Eles já estão honrando a Deus por causa da tua vida. Irmãos, uma cultura de honra. Muitas vezes nós não entendemos isso. E aí, você seria capaz de dizer assim, Senhor, eu tenho honrado o Senhor com o meu tempo. No teu tempo, no teu dia a dia, você poderia se apresentar diante de Deus e dizer, Deus, esse tempo que eu tenho te dado é para te honrar. Ou será que o teu tempo está desse jeitinho? Não existe. Tirar um tempo para ficar a sós com Deus, para orar, para ler a Bíblia, para cantar louvores. Um tempo com Deus, para criar um relacionamento com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo uma vez mais, Abba. Diga Abba. O que acontece quando honramos a Deus como Ele deve ser honrado? Vai acontecer a oração. Venha o teu reino, nossa casa e nossa vida passa a representar o céu. Ontem eu fui numa casa, irmãos, muito bonita, casa de 2 andares, pensa numa casa top, terreno, coisa mais linda. Mas quando eu entrei na casa,
é triste, é vazio. E eu andei por todos os cômodos da casa, e é uma angústia, é triste. E muitas vezes a gente vai na casa de uma pessoa que é simplesinho, né? Que é pobre. Mas você entra e a paz, a alegria, sabe por quê? Porque essa pessoa está reconhecendo Abba, tem intimidade com Deus. E quando você santifica o nome do Senhor, venha o teu reino. O reino de Deus se estabelece aonde você está. Aonde você chega, a presença de Deus chega. A tua casa passa a representar o reino. O teu negócio, o teu trabalho, tudo representa o reino. O reino de Deus começa a se estabelecer na tua casa. Aí, quando você honra a Deus, acontece tua vontade. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus começa a acontecer na tua vida. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. As coisas começam a concorrer para o teu bem. Tudo o que acontece, você começa a se alegrar. Começa a se alegrar e começa a ver Deus agindo. Pão nosso de cada dia, todas as suas necessidades são supridas. Todos os dias, as tuas necessidades são supridas. E eu sei disso, irmãos, eu trabalhei 6 anos sem salário nenhum, e todos os dias as necessidades eram supridas. Todo dia eu tomava café pela manhã, almoçava, tomava café à tarde e jantava, todos os dias, 6 anos, 6 anos, e não tinha uma oferta em dinheiro, mas o alimento chegava, a roupa chegava, a conta de luz era paga, alguém venha daqui, vinha dali, venha daqui, venha dali. Sabe o que é isso? As necessidades diárias supridas. Não estou dizendo que Deus quer que você viva assim, não é isso, mas eu estou dizendo para você que não importa a tua situação, a circunstância, se você honra a Deus na tua vida, todas as tuas necessidades diárias serão supridas. Aleluia. Diga assim: o Pai e o Filho são um. Nós também. O Pai e o Filho são um, nós também. Quando nós honramos a Deus, o Senhor nos dá graça para perdoar aqueles que nos têm ofendido. Primeiro santifica o Senhor, porque às vezes a pessoa diz assim: eu vou liberar perdão para ir honrar a Deus. Não, santifica o nome do Senhor na tua intimidade, e Ele vai te dar força para liberar perdão. Porque tem vezes que as pessoas fizeram tanto mal para nós, que se não for a misericórdia do Senhor, nós não conseguimos liberar perdão. Mas se você está honrando a Deus, quando você vê, o teu coração começa a ser igual ao de Estevão. Lembra do Estevão? Ele está sendo apedrejado, pá, pá. As pessoas olham para ele e veem o seu semblante como de um anjo, começa a brilhar, e eles continuam apedrejando. E sabe o que Estevão diz? Pai, não lhes impute este pecado, eles não sabem o que eles estão fazendo. Olha só que coisa. Sabe por que ele conseguiu isso? Porque ele estava honrando a Deus. Se você honra a Deus, o teu coração não consegue guardar amargura, não consegue guardar rancor, ofensas. Você, não é que você vai liberar perdão depois, não. A seta maligna nem atinge mais o teu coração. Aleluia, aleluia. Nós já vamos encerrar, irmão, só vou contar um último testemunho aqui. Um dia meu pai me convidou para ir tocar o violão numa congregação lá numa igrejinha pequenininha, domingo à tarde. Calor, irmão, lá em União da Vitória. E a gente foi naquela congregaçãozinha, era muito pequena, mas estava lotado, socado, tinha gente para fora, era uma festa do círculo de oração das irmãs. E aquilo cheio de gente, suando. E eu lá tentando tocar, as irmãs cantando, e um rapazinho veio pelo corredor abrindo caminho, um moço da minha idade, chegou bem na minha frente, ficou me olhando assim, eu tocando violão, e eu continuei tocando. E o rapaz puxou um verdão lá de dentro e deu uma escarrada e me cuspiu na cara, irmão. Pegou aqui no olho. Quando eu só parei de tocar, fiz assim e continuei tocando. E eu não entendi nada, na dica de nada. E quando a gente estava indo para casa, meu pai falou assim: parabéns, filho. Eu falei: do quê? Ele falou: não, tu não reagiu lá, não fez nada quando o rapaz te cuspiu. Eu falei: nem lembrava.
Porque eu nem lembrava, irmão. Quem anda comigo um dia vai saber que eu não sou assim, irmão. Quem anda comigo um dia vai saber que eu não sou assim. Não precisa me cuspir na cara para levar um chutão. Mas sabe o que é? É que naquele momento, exatamente naquele momento, eu estava honrando a Deus. Naquele momento, eu estava tocando, prestando um serviço para Deus, prestando um serviço. Numa congregação que eu nem gostava de ir, uma festa de velhos, porque eu era jovenzinho. E eu estava lá tocando, tranquilo, servindo ao Senhor, honrando a Deus. Quando você estiver honrando a Deus, você vai poder fazer o final da oração. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Quando você honra a Deus, não guarda rancor no teu coração, e aí os teus pecados são perdoados. Porque se você guarda rancor, se você não libera perdão, é claro na palavra de Deus, você também não recebe perdão. Eu quero que você, por gentileza, fique de pé, querido. Se você pode, se você quer, porque você não é obrigação, mas se você deseja, feche os teus olhos. Enquanto o Val adora o Senhor Jesus, eu gostaria que você analisasse um pouquinho a tua vida. Como você tem honrado a Deus no teu dia a dia? Como você tem honrado a Deus com o teu tempo, na casa do Senhor, para o Senhor? Alababassúria. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento